Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Márcia. Que boa surpresa. Quanto tempo? Pessoal, boa noite para todos, para quem está entrando. Vou aguardar um bocadinho mais, como sempre, para que entrem os nossos queridos retardatários, a turma que está sempre conosco aqui e os novos, né, que vêm entrando nos últimos tempos, para a gente poder estar conversando sobre mais um assunto hoje, que eu tenho certeza que vai ser do interesse de todo mundo, tá? Mesmo quem tem uma loja pequena, quem tem uma loja muito pequena, se quer se desenvolver, se quer crescer, se quer evoluir, precisa pensar nesse tipo de questão, nesse tipo de necessidade de desenvolvimento de raciocínio para chegar ao futuro, para crescer, para realmente se desenvolver, para olhar os negócios no futuro, olhar como é que vão acontecer as coisas no futuro. Então eu estou aqui mais uma vez com vocês para conversar com vocês nessa nossa live, aonde além da nossa conversa esse papo que eu sempre passo para vocês aqui como uma colaboração, uma contribuição para o conhecimento de vocês, eu também me ponho à disposição para perguntas, para questionamentos, para tirar dúvidas, para ajudar todo mundo a entender melhor o negócio, principalmente quando a gente está falando do universo dos mercadinhos, dos supermercados, das empresas de hortifruti, das empresas, das padarias, dos açougues, enfim, da turma que atende a região onde atua, as comunidades, aos bairros, tá? Eu não falo aqui somente para os grandes, nem para os médios, as empresas de médio porte. Eu quero falar com todo mundo que precise, de alguma maneira, evoluir nos seus conhecimentos, entender melhor como levar adiante as suas propostas de negócio, tá? Essa é a nossa filosofia, é por isso que eu estou fazendo essas lives todos os dias, sempre com um assunto novo, sempre trazendo um assunto novo que seja útil para que você conheça melhor o universo aonde você está atuando, o tipo de negócio em que você está atuando e como você pode contribuir e como você pode transformar um pequeno negócio, uma pequena iniciativa num futuro grande negócio ou num futuro médio negócio. Porque uma coisa que eu lembro sempre, todo grande hoje, toda empresa grande, e eu não quero falar nem de Pão de Açúcar, nem de Carrefour, nem desses grandes supermercados que tem por aí, eu falo das empresas regionais, tipo Zona Sul, Mundial, Guanabara, Super Nosso, Verde Mar, sei lá, Mufato, Zafari, no Nordeste a turma do Mateus, enfim,
todo esse grupo de empresas que hoje tem uma expressão muito grande, né? E que foram pequenas na sua origem, que começaram com uma lojinha, começaram com um ponto de venda, começaram com um pequeno hortifruti, começaram com alguns alunos que eu tenho, começaram e estão se desenvolvendo, estão crescendo, estão seguindo adiante nos seus negócios e construindo o futuro que eles gostariam de ter. Então, o tema, exatamente Mercadinho Coqueluche, todo mundo já foi pequeno. Ninguém começou com 20 lojas, nem 30 lojas, nem 50 lojas, tá certo? Nem 10, nem 5. Todo mundo começou de uma normalmente, de uma pequena loja com a barriga no balcão, ou foi o seu pai, ou foi o seu avô que começou assim. E depois, com o tempo, vocês foram aprimorando, as empresas foram se aprimorando, foram crescendo e se desenvolvendo. E é por isso que eu quero falar hoje sobre um tema de extrema importância para quem tem qualquer tamanho de empresa, para quem tem qualquer pequeno negócio, para quem tem um hortifruti, para quem tem uma padaria, para quem tem um açougue ou lojas dessa natureza e está pretendendo alçar voos mais elevados, está pretendendo crescer. Esse assunto que nós vamos falar hoje é planejamento de negócio. É uma visão que cada dono de negócio, cada fundador de empresa ou cada sucessor, se o fundador não teve oportunidade de olhar por esse prisma o seu negócio, cada sucessor, tá, precisa enxergar para poder construir o seu futuro, para construir o futuro da sua empresa. Uma pergunta que eu vou deixar aqui no ar para que vocês depois me digam. Você já pensou o que você gostaria que a sua empresa fosse daqui a 5 anos, por exemplo? Você já refletiu, você já parou para pensar sobre o que você gostaria que a sua empresa, em que lugar você gostaria que a sua empresa estivesse daqui a 5 anos? Como ela estaria daqui a 5 anos? Você já parou para pensar sobre isso? Olha, eu tenho quase certeza que não. E eu não recrimino você por não ter feito isso. Não recrimino por quê? Porque a gente é tão envolvido nos assuntos do dia a dia, do imediato, do vender hoje para pagar amanhã, que a gente perde a ideia, perde a noção do quanto é positivo planejar, do quanto é positivo pensar no futuro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou lendo um livro agora a respeito da vida dele, de um cara chamado Jeff Bezos. Esse cara é o dono da Amazon. A Amazon é uma empresa hoje que vale em bolsa $1 trilhão. Esse cara começou com um empréstimo dos pais. Mas ele, desde o primeiro dia em que ele iniciou os negócios da Amazon, ele iniciou olhando para o futuro. Ele não construiu a Amazon desde o início pensando pequeno, pensando no imediato. Ele construiu pensando em como deveria ser o futuro da empresa, em que tipo de futuro ele gostaria de ter para a empresa dele. Esse é um exercício que todo mundo deve fazer. Pegue uma hora em que você não esteja muito ocupado. Eu sei que supermercadista, dono de padaria, todo dono de pequeno negócio é muito ocupado. Mas pegue alguns minutos, algumas horas, e comece a escrever no papel
O que eu gostaria que a minha empresa fosse daqui a 5 anos? Como eu gostaria que a minha empresa estivesse sendo vista daqui a 5 anos? Então, pense nisso, porque isso é uma maneira de você enxergar o futuro, é uma maneira de você se descolar do momento presente, do imediato, e começar a pensar de uma maneira mais aberta, uma maneira mais visionária. Porque todo dono de negócio, todo empreendedor é, antes de tudo, um visionário. Quando você entra no seu negócio, e normalmente quem entra em primeiro lugar, o fundador, o cara que inaugura, que começa a empresa. Boa noite, Xande. Prazer ter você aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, olha o Ofertão. É o Jefferson, né? Boa noite, Séfora. Boa noite todo mundo que está entrando aí. Recebo vocês com muito prazer nessa nossa live de hoje, onde eu estou falando sobre planejamento do negócio. Eu estou convocando vocês a olharem mais adiante, a olharem para o futuro, a olharem não somente para o dia a dia das coisas, mas a olharem como vocês querem chegar no futuro, que tipo de negócio vocês querem chegar no futuro. Hoje você pode ter uma loja de 50 metros, de 60 metros, de 100 metros, mas o seu futuro, aquilo que você deseja para você, é o quê? É aumentar essa loja, é fazer com que essa loja se desenvolva, é fazer com que o consumidor procure por você como prestador de serviço, como o melhor abastecedor da região dele. É isso que você tem na cabeça. Ninguém começa no dia, abre uma loja sem um sonho na cabeça. Então, qual é o sonho que vocês têm? O que é que vocês sonham para os negócios de vocês? Isso é o primeiro passo para você começar a ter uma visão mais ampla, uma visão mais aberta de como conduzir as coisas. Porque quando você estabelece isto que a gente chama de visão, tá? Quando você estabelece o seu sonho para o futuro, você começa a precisar pensar como vai construir esse sonho. De que maneira, quais são os caminhos, que tipo de movimentos você vai precisar fazer para construir esse sonho. E a isso se dá o nome de missão. E depois você vai definir como é que você quer ser visto pelo seu consumidor. Quais são os diferenciais que você vai apresentar para que você seja preferido pelo cliente, ao invés dele preferir o seu concorrente. Então, isso são os seus valores. São os valores de seriedade, de qualidade, de diferenciação, de inovação. Esse conjunto de palavras que faz com que a gente crie uma empresa que seja diferente das outras, que seja melhor do que os nossos concorrentes. Não tem conversa de humildade, dizer, eu não posso me achar melhor do que ninguém. Não tem nada disso. Não é questão de se achar melhor, é questão de produzir o que é melhor para poder ser recompensado por isso. Porque se você não estiver pensando em fazer o que é melhor para o seu consumidor, você vai ficar igual aos outros. E aí a escolha desse consumidor vai ser aleatória, ele vai para qualquer lugar, vai para qualquer fornecedor. Para ele não faz diferença. Então é muito importante que você queira ser o melhor. Então, exatamente esses 3 pilares sobre os quais nós estamos falando, Jefferson, eles estão juntos no desenvolvimento da primeira base do planejamento estratégico.
Então, é importantíssimo que cada um de nós como empresário, cada um de nós como supermercadista, ou dono de uma loja de hortifruti, ou dono de uma padaria, ou dono de um açougue, a gente comece a pensar sobre isso. A gente comece a ter uma visão de um pouco mais de longo prazo. Não fique preso no dia a dia. É o que eu disse lá do cara. Ele começou com um empréstimo dos pais. Hoje ele tem uma empresa de $1 trilhão, porque ele plantou as sementes olhando para o longo prazo. E é dessa forma que a gente consegue ir caminhando, direcionando os nossos esforços para que aquele sonho, aquele objetivo que a gente criou para nosso futuro, que todas as ações que a gente faça sejam coerentes com esse futuro, tá? Então, vejam bem, vamos falar de um exemplo simples. Você tem um supermercado, tá? E aí, de repente, chega um cara junto de você e diz o seguinte: ô fulano, eu estou aqui com uma oferta para você entrar de sócio. Ou, para entrar de sócio, não, para você operar, sair do ramo de supermercado e montar uma oficina de reparo mecânico. Você provavelmente vai achar que isso não faz sentido. Se você já tem a sua ideia montada para o futuro, você não vai querer se desviar de tal forma para operar um negócio que você não conhece, que você não tem nenhuma expectativa com ele, não sabe em que vai dar, não sabe nada disso. Então veja como é importante a gente ter na nossa cabeça o futuro, o sonho do nosso futuro. Quando eu desenvolvi a Universidade do Supermercado, o meu sonho de futuro, e é esse o sonho de futuro que a gente tem, é criar um sistema de ensino à distância que seja acessível para as pessoas e que permita a quem busca conhecimento a respeito de supermercado encontrar nesse lugar. Então vejam, qual é o meu propósito aqui? É ensinar, vamos tocar nos pontos principais. É transmitir conhecimento, transmitir informações, ser acessível, facilitar a vida de quem precisa, de quem é desse setor, para que ele possa se desenvolver e crescer com o seu negócio. Agora, você acha que eu vou trazer para o nosso grupo, para o grupo de especialistas, por exemplo, da Unisup, as pessoas que irão futuramente dar novas aulas para todo mundo, faz sentido eu trazer um mecânico, por exemplo, para participar e dar aula para o nosso grupo? Não tem o menor cabimento. O que é que o mecânico entende de supermercado? Faz sentido eu trazer um médico? De jeito nenhum. Não tem por que trazer um médico para falar conosco, porque o médico trata das questões de saúde, não trata do que nos interessa, que é o segmento supermercadista. Então, quem eu vou trazer, além de mim, que tenho a minha experiência de 50 anos de vida nesse setor, quem eu vou trazer para cá é um especialista em merchandising, um especialista em marketing, um especialista em finanças de comércio, finanças comerciais, se for o caso, um especialista em gerenciamento de categorias, um especialista em logística, enfim, em uma série de questões, mas jamais um especialista numa área que não tenha nada a ver com a gente. Por quê? Porque isso vai ser uma perda de tempo para todo mundo. Ninguém vai se interessar, nenhum de vocês aqui se interessaria se eu trouxesse aqui para fazer uma apresentação, uma palestra, se fosse o que fosse,
um grande escritor, um grande poeta. É até possível que alguns se interessem por aquisição de cultura, mas não para emprego no seu negócio. Enquanto, se eu tenho esse sonho definido e eu sei qual é o caminho que eu quero percorrer, eu vou buscar pessoas que estejam envolvidas, que sejam conhecedores do negócio supermercadista, do negócio de padaria, do negócio de hortifruti, do negócio de delicatessens, enfim, de tudo isso, mini mercados, lojas de vizinhança, lojas de subúrbio, enfim, lojas em comunidade. É isso que vai ter interesse em ouvir o que eu estou dizendo e o que essas outras pessoas vão estar querendo escutar. Por quê? No mais, é uma conversa só ilustrativa. Eu tenho uma amiga que é vendedora, não é gerente da Mary Kay e vende cosmético, etc. Você acha que fazia sentido eu trazer essa minha amiga para fazer uma palestra aqui a respeito de cosmético, como se maquiar, como não sei... É claro que não faz sentido. Não é uma coisa que interessa a você nem agora, nem no... Bom, não sei, né? Pode ser até que você queira no futuro fazer alguma coisa nesse sentido. Mas se você tem um direcionamento claro, definido para a sua vida, para o seu negócio, você não vai querer estar perdendo tempo com a palestra de uma moça que é um especialista, mesmo que seja uma grande especialista em maquiagem. Então é isso que eu quero dizer a vocês. Estabeleçam as suas propostas para o futuro. Desenvolvam os seus sonhos, escrevam isso numa folha de papel. Escreva o seu sonho em poucas palavras. Depois, escreva como você pode chegar a atingir esse sonho, que caminhos você deve percorrer para atingir esses sonhos. E por final, escreva algumas palavras-chave que signifiquem aquilo que você quer entregar como diferencial ao seu público-alvo, os seus valores de diferenciação. Aí você estará preparado para caminhar adiante. E aí tem uma vantagem muito grande em você fazer isso. Esse conjunto de informações você vai poder discutir com seus sócios, você vai poder compartilhar com seus funcionários, você deve compartilhar com seus funcionários, você deve compartilhar com os seus sócios, você deve fazer com que todo mundo entenda o que você quer alcançar com a sua empresa, para que todos trabalhem no mesmo sentido, para que todos contribuam no mesmo sentido para a sua vida. Eu tenho alguns clientes que são muito pequenos mesmo. Empresas que atendem a comunidades específicas. Mas essas empresas um dia irão crescer, um dia irão se desenvolver dentro da própria comunidade ou de outras comunidades que venham a surgir e onde os seus negócios venham a prosperar, ou fora das comunidades, tá? Então, cada um, não importa o tamanho que tenha, precisa planejar o seu futuro, precisa pensar no que é o futuro. E isso, como eu disse, não está preso a tamanho, não está preso a segmento de mercado, não está preso a nada disso. Está preso pura e simplesmente a uma mentalidade empresarial, a uma estrutura de cabeça que sabe que o seu negócio não é um negócio para acontecer hoje. Todos nós sabemos, a gente planta a semente, cuida da planta que começa a nascer,
até que ela vire uma árvore. Todos nós somos assim. Nós nascemos pequenininhos, sem saber nada, e vamos ganhando conhecimento, vamos crescendo, nos fortalecendo até a vida adulta. Então, essa é a mentalidade que eu queria que vocês adquirissem. É dessa forma que eu quero contribuir para que vocês enxerguem as suas empresas, não somente do ponto de vista imediato. Eu sei que é importantíssimo você ter a preocupação com o seu caixa, a preocupação com o pagamento dos boletos do dia seguinte, a preocupação em realizar suas vendas, a preocupação em oferecer uma boa qualidade de produtos e ter lucro com o que você vende. Mas isto é para hoje, para amanhã, para depois ou para sempre, para as próximas gerações, para os netos, para os filhos da gente. Então é assim que a gente planeja um negócio. É assim que a gente conduz a construção do nosso sonho. Para quê? Para que no futuro a gente se sinta realizado. A gente perceba que aquele nosso sonho caminhou para diante, porque nós tivemos a força para conduzir os nossos negócios para diante. Quantas vezes a gente vê fundadores de empresas que já numa idade muito avançada continuam sendo respeitados, reconhecidos pelos seus sucessores, pela turma que veio depois, porque esses caras tiveram um destino definido, né? Você quer falar de destino, não de visão? Uma definição do destino que eles queriam dar às suas empresas. E é dessa forma que um cara tem que olhar. É dessa forma que o empresário tem que olhar. Um investidor tem que olhar. Porque é dessa forma que ele constrói hoje para alcançar o que ele pretende no futuro. A construção do que acontece hoje está pautada, está direcionada por aquilo que a gente vai fazer no futuro. É o que eu disse a vocês. Eu quero chegar ao momento em que a Universidade do Supermercado seja uma grande escola, uma grande universidade, com muitos alunos, reconhecidíssima por todo mundo. Por quê? Porque eu ofereci aquilo que eu sonhei oferecer. E não me desviei da minha rota. Eu tenho um norte, eu tenho um direcionamento claro para o que eu devo oferecer, para que no futuro a Unisup, a Universidade do Supermercado, seja reconhecida. Então, pessoal, vejam como é interessante e como é importante que a gente planeje, que a gente se prepare, porque isso também faz com que a gente não seja pego de surpresa pelas situações, não seja pego de surpresa pela chegada de um concorrente, não seja pego de surpresa por uma falha, um desvio, até causado por nós mesmos. É isso mesmo, Alexandre, você vai ser um dos pioneiros da universidade. Eu tenho certeza que a gente vai fazer com que a sua empresa cresça e se desenvolva muito. Muito. Você vai ver o que a gente vai conseguir fazer com a sua empresa a curto prazo, preparando a sua empresa para o futuro, olhando o futuro, mas trabalhando no curto prazo, porque você precisa, é o tal negócio, é o impulso inicial, é o desenvolvimento inicial do negócio, é o crescimento do negócio para chegar lá onde a gente está projetando o nosso futuro. Então, é dessa maneira que a gente atua. É dessa maneira que nós vamos sempre estar conduzindo as nossas relações com os nossos alunos. Nós não queremos construir um negócio,
Nós não temos a ansiedade de fazer com que de hoje para amanhã você vire um gigante. Isso não é possível, é mentira de quem diga isso. Um negócio de supermercado, um negócio de varejo de uma maneira geral, um negócio de padaria, de hortifruti, ele não sai do 0 para o 1000 da noite para o dia. E não é porque vai mudar um produto dali, nem ajeitar um hortifruti aqui, que você vai resolver seu problema. É um conjunto de atividades, é um conjunto de cuidados, de atenção, é um grande esforço de trabalho para que você cresça, para que você se desenvolva e chegue aos seus resultados, chegue àquilo que você deseja. Nós estamos trabalhando na Universidade do Supermercado para construir novas empresas para o futuro. Novas empresas prósperas, novas empresas que entendam que o futuro é a maneira mais eficiente de se construir e de se trabalhar de maneira eficiente no presente. Isso é que a gente tem que enxergar. Então, não adianta nada a gente estar hoje achando que está tudo muito bem e amanhã vem um e nos dá uma rasteira. Ou vem uma pandemia como essa que surgiu e nos traz uma oportunidade monstruosa, mas a gente não está preparado para receber isso, para aproveitar essa oportunidade. A gente não cuidou adequadamente do nosso negócio, a gente não criou os instrumentos que permitem fazer com que a oportunidade que surgiu na nossa frente tenha sido bem aproveitada. Nós estamos na iminência amanhã, meus amigos. Vai começar novamente a ser liberado o auxílio emergencial. A gente diz, mas é menos dinheiro, é para menos gente, é não sei o quê. Meus amigos, são 44 bilhões de reais que vão estar no mercado. 44 bilhões de reais vão ser postos no mercado, nas mãos de pessoas que precisam comprar, pessoas humildes normalmente, pessoas das comunidades onde vocês estão, dos bairros onde vocês estão, pessoas que são normalmente atendidas em lojas de menor porte, que não têm condição de estar pegando ônibus toda hora para sair carregando sacola, pacote, etc. e tal, para ir num supermercado que está distante deles. Então, se a sua loja é pequena, mas está próxima desse pessoal, é a hora. Essa é a hora da gente conseguir trabalhar, entregar um bom produto, fazer um trabalho de atendimento a esse cliente muito cuidadoso, muito respeitoso, para que esse dinheiro que ele tem na mão agora, que vai com certeza ser transformado em alimento, produtos de higiene e produtos de limpeza, que esse dinheiro, em parte, venha para a nossa mão. Que aquela comunidade, que aquele grupo de pessoas que está na nossa região, não vá gastar em outro lugar ou em outro concorrente. Que ele venha gastar conosco. Que ele deixe o dinheiro dele na sua própria comunidade, na sua própria região, na sua própria vizinhança. E aí, cabe a nós todos enxergarmos essa possibilidade e fazermos com que essa possibilidade se transforme em faturamento, em vendas, em lucros. Não é hora de explorar. Muito cuidado. Nesta hora, nós temos que mostrar solidariedade para com o sofrimento das pessoas. Se nós estamos numa posição mais confortável, vamos agradecer a Deus por isso e vamos nos comportar como verdadeiros cidadãos. Vamos entregar aos nossos consumidores o melhor serviço possível, a melhor qualidade de produto possível, ao preço mais justo possível. Ninguém vai fazer caridade, ninguém vai estar fazendo caridade oferecendo produto com prejuízo.
Não façam isso. Não é isso. Esse não é o caminho. O caminho é ser justo, é calcular com precisão os seus preços de venda. E numa live que nós tivemos aqui, eu já falei sobre esse assunto e já falei sobre como você pode calcular de maneira correta o seu preço de venda. Então, pessoal, Edson, por favor, você está conosco aqui, você já entrou para conversar conosco. Agora, eu não posso abrir a sua participação no vídeo. Você pode mandar suas perguntas, mas infelizmente eu não tenho como colocar você no vídeo, porque não me permite a equipe técnica da Universidade do Supermercado. Ela não permite acesso de terceiros para participar ao vivo no vídeo, que é o que aconteceria se eu aceitasse aqui a sua solicitação. Me desculpe, mas você já está conosco. Você já entrou e já está participando do vídeo. Então você pode mandar suas perguntas, como todos os demais. Podem mandar suas dúvidas, seus questionamentos. Podem fazer perguntas a respeito deste assunto que a gente está conversando agora, que é como planejar o seu negócio. Ou podem nos mandar as perguntas e eu vou ter o maior prazer de responder. Beleza, Edson? Então é um prazer estar com você também aqui conosco. Vamos conversar, me mande as perguntas que você queira, tente tirar suas dúvidas comigo. Mande para mim aquilo que pareça a você, que não esteja claro nessa conversa que nós estamos tendo, onde eu estou falando sobre o planejamento do negócio. E eu vou procurar esclarecer você e a todos os outros que tenham qualquer dúvida a respeito dessas palavras que eu estou dirigindo a vocês. Então, fiquem à vontade, é a hora, eu já falei a respeito do que eu pretendia falar, nós poderemos voltar a esse assunto, porque eu sei que é um assunto de grande importância para todos vocês. A gente pode voltar à próxima etapa do planejamento do negócio, que é a análise SWOT, para que vocês conheçam esse instrumento, esse mecanismo de planejamento também. Nós podemos voltar se vocês tiverem interesse. E aí é só... E vamos adiante. Tem um assunto para burro, tem um assunto que não acaba mais para a gente conversar sobre ele, que eu domino pelos meus 50 anos de atividade junto ao segmento supermercado e que eu gosto, me sinto bem em compartilhar com vocês. E entrem na nossa bio e se inscrevam na Universidade do Supermercado, venham participar conosco, venham aprender conosco. Lá existe uma série já de materiais de muito boa qualidade e com informações muito úteis para você. E se no final de 7 dias você considerar que isso não é interessante para você ou para sua empresa, você pede seu dinheiro de volta e a gente manda sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Então, vá na bio agora e se inscreva na Universidade do Supermercado. Participe conosco desse esforço de conhecimento, de transmissão de conhecimento. E, como eu disse, fiquem à vontade para, a partir de agora, nos enviarem suas perguntas, suas dúvidas, suas questões. Ótimo. Janeide Veiga. Há 9 meses abri um supermercado e com um pequeno capital, que com 3 meses foi usado e não reposto. Como organizar? Bom, em primeiro lugar, Janeide, é verdade, há uma questão que é preciso ser muito cuidadosa. O que deve ter acontecido com você é que no entusiasmo da abertura, você quis oferecer uma quantidade de itens muito grande,
talvez tenha ficado com estoques de produtos que não venderam bem. E agora você está com essa dificuldade de capital de giro. Não sei se você também tem crédito dos seus fornecedores ou comprou tudo à vista. Então é preciso que você comece a organização do seu negócio olhando isso. Você tem produtos que não vendem bem? Tem estoques elevados de produtos? Tem quantidades acima do giro dos produtos na sua empresa? Então, a primeira providência é fazer um trabalho de venda dessas mercadorias. Fazer ações promocionais, divulgar, fazer ações de preço. Isso sim tem que ser feito porque você precisa adquirir capital de giro, retomar o seu capital de giro. 3 meses é muito pouco para começar. Tenha paciência, as coisas melhoram com o tempo, mas é importante que você se reestruture. Um outro aspecto, tente encontrar junto a fornecedores de produtos que sejam de alto giro. Eu não sei quais são as seções que você tem na sua loja, mas se você tem hortifruti, se você tem uma pequena padaria, se você tem açougue é mais complicado, mas principalmente uma padaria e um hortifruti podem lhe ajudar muito a poder recuperar, começar a recuperar capital de giro. Compre para vender no dia e pague com o máximo de prazo que você possa. É assim que você forma capital de giro. É assim que todos os supermercados formam capital de giro, mesmo os muito grandes. É com o dinheiro que o fornecedor lhe empresta, entre aspas, através da mercadoria que ele financia para você trabalhar. Só não faça uma coisa, pelo amor de Deus, não recorra a banco, porque vai cada vez ser mais difícil você conseguir recuperar e reorganizar a sua estrutura, tá? Pegue então produtos que vendem muito rápido, arroz, feijão, farinha, produtos essenciais do dia a dia, hortifruti de uma maneira geral, pães, pão de forma, essas coisas. Peça crédito para essa turma que lhe vende isso e venda à vista. Porque aí você vai começar a adquirir o seu capital de giro novamente, tá? Olhando a sua pergunta e tendo uma resposta rápida em cima do que você coloca, é esse o conselho que eu lhe dou. Jefferson, você diz que é representante comercial e trabalha muito com planejamento para chegar ao seu objetivo todos os meses. Meus parabéns, meus parabéns. Mas eu quero pedir a você, já que você faz isso, eu quero que você faça o seguinte: comece a olhar um pouquinho mais para frente, comece a olhar mais para diante, ao invés do mês só. Saia do momento imediato e vá para um futuro. Eu falei em 5 anos, se você achar que é muito, trabalhe com 2 anos, com 1 ano, com o que você quiser. Mas comece a olhar o futuro. Janeide, foi isso mesmo. Hoje eu já enxuguei estoque, estou com a compra do giro, muito bem. Estou agora com poucos fornecedores no boleto e outros à vista. Eu tenho açougue e verduras. Vejo o açougue que está sendo o meu vilão. O açougue é uma área perigosa. Se você compra carne ou desossa a carne, normalmente essa é uma operação extremamente delicada e que precisa ser muitíssimo bem administrada para dar lucro. Se você compra cortes de carne já prontos do frigorífico ou peças de carne para revender na sua loja, e isso está lhe trazendo problemas, é preciso você ver aonde esse problema está. Se é no preço pelo qual você está vendendo essa carne, se é no preço pelo qual você está comprando essa carne, ou se são em perdas ou roubos que podem acontecer tranquilamente. Eu não quero acusar ninguém,
Mas uma das coisas que mais acontece é um açougueiro estar mancomunado com um comerciante das redondezas, às vezes um restaurante, um pequeno restaurante, uma coisa dessa, e o cara vende um corte de carne mais caro por um preço mais baixo. Isso vai lhe dar prejuízo. Se ele está vendendo um contrafilé, por exemplo, pelo preço de acém ou de patinho, é claro que você vai perder dinheiro. Então, tome cuidado com a equipe do açougue. Não deixe essa turma solta. Acompanhe de perto, veja o que está se passando. Porque isso é muito, muito, muito importante. O seu caso, Alexandre, é um caso que eu conheço já. Você já me mandou algumas informações adicionais, porque você é meu aluno e tem direito, que essa é uma das vantagens de ser aluno, é você ter direito a uma mentoria personalizada, exclusiva, em que a gente conversa todas as segundas-feiras, eu me ponho à disposição de vocês, dos meus alunos, para que eles me mandem informações e dúvidas e questões e eu respondo, tá? Mas, nesse caso, é para quem está inscrito na Universidade do Supermercado. Por isso que eu estou convidando a vocês para entrarem na nossa bio e se matricularem, se inscreverem na nossa Universidade do Supermercado, porque você só tem vantagem nisso. Muito bem, Alexandre, como já é um parceiro nosso, já está conosco, diz aqui, eu e Janeide estamos com os mesmos problemas. Eu também. E o meu maior problema é que eu não estou tendo fluxo de cliente. Alexandre, você vem, como você já me disse, de uma imagem queimada do seu ponto de venda pelo antigo proprietário. Vai ser uma coisa a ser feita ao longo de algum tempo. Eu não estou dizendo que vai ser muito demorado, mas nós vamos precisar ir construindo aos poucos a maneira de fazer com que o seu cliente retorne à loja. A primeira coisa que eu já falei com você e quero insistir aqui, você está numa pequena cidade do interior do Paraná, Toledo. Então, meu amigo, aí deve ter uma rádio da cidade, aí deve ter um carro de som, aí deve ter alguma forma de você começar a comunicar para os seus clientes. Converse com os seus sócios que você tem promoções A, B e C, que você está convidando os clientes para visitarem a nova loja do Supermercado Gabriel, tá? Convidar os clientes a conhecer a nova direção e aí você vai ficar no chão da loja, você e seus sócios, se for possível, ficam no chão da loja para receber os clientes, para conversar com os clientes que vão vir. E isso vai virando um boca a boca, vai se transformando numa maneira de conquista de clientes, fazendo com que você seja visto de outra maneira nesse mercado da cidade e comece a ganhar novamente os clientes que certamente a maneira de atuar do seu antecessor perdeu, fez com que se afastassem. Janeide, como faço para eliminar o açougue e não perder os clientes? Olha, isso é praticamente impossível, Janeide. Por quê? O açougue é uma das âncoras do negócio de um supermercado. E eliminar não é o melhor caminho para nenhum tipo de decisão. A decisão de eliminar não é a melhor decisão para nenhum tipo de negócio. Eliminar uma categoria de produtos da importância do açougue não é um bom caminho para nenhum tipo de negócio e eu tenho certeza que não será também para você. O que eu acho que você deve fazer, Janeide, é ao invés de eliminar o açougue, é de repente parar de vender carne cortada na hora, carne de gancho, como chamam.
passar a vender carne empacotada, a pecinha da carne empacotada, compre do frigorífico uma picanha, diminua a sua oferta de tipos de carne e passe a vender coisas que estejam sobre as quais você tenha maior controle e tenha menor perda. Eu não sei a região onde você está, portanto, para mim é difícil dar uma opinião a você sobre que tipo de produtos você deve colocar. Mas certamente uma picanha, ou até mesmo coisas mais básicas, como uma rabada, bucho, mocotó, coisas dessa natureza que sejam consumidas, que isso seja vendido já empacotado, em quilo, que não precise de tanta interferência de açougueiro, que você tenha um açougueiro ou dois só para fazer a reposição disso ao longo do dia. E aí você já vai conseguir diminuir essa situação de perda que você está tendo no açougue sem perder clientes. Você não pode pensar nunca em perder clientes. Eu tô entendendo que você está dizendo que não quer perder cliente, mas é impossível você deixar de ter uma sessão com essa importância e não perder clientes. Ah, tá. Pois bem, São Miguel do Araguaia, em Goiás, distante, uma área onde se consome muito carne bovina, não é verdade o que eu estou dizendo? Então, é preciso você trabalhar para oferecer uma boa carne com um preço muito bom, fazer promoções, fazer um dia da carne, se for o caso, para trazer a clientela dentro da loja para comprar a carne porcionada já. A carne porcionada. Não suspenda, se for o caso, a venda de gancho, para não ser roubada, para não ter desvios, para não ter extravios. Ou então, controle muito fortemente a sua oferta. Então, é dessa maneira que eu digo que você deve trabalhar. Oi, o Jefferson, eu não vi sua pergunta anterior, quer dizer, não consegui perceber, porque eu estava aqui respondendo, eu vou ver aqui, tá? O que você acha de clientes que têm suas lojas e resolvem incluir suas lojas em redes? Essa é uma estratégia que bastante gente tem usado na tentativa de conseguir melhores negociações de preço. Nem sempre isso se consegue, porque as grandes empresas, os grandes líderes, não são muito de ceder a volume para dar desconto nem nada disso, porque eles acham que as marcas deles são líderes e o cliente precisa ter o produto lá. Por outro lado, há outros produtos diversos onde se conseguem vantagens. Então, do meu ponto de vista, para clientes, para empresas de pequeno porte, participar de uma rede que tenha o mesmo tipo de perfil, em que todos os participantes, os integrantes, tenham o mesmo tipo de perfil dessa empresa que está participando, eu não acho um erro. O erro é quando você tem uma empresa de nível muito alto, que atende a um público de poder aquisitivo muito alto, e tem uma empresa que atende a um público de poder aquisitivo baixo. Gente simples. Porque aí esses mix de produtos não conversam. Então o interesse de um não vai ser o mesmo interesse do outro. Apesar de haverem outros aspectos em que a formação das redes atuam com benefícios. Por exemplo, as negociações com cartões de crédito, as negociações com bancos, as negociações com empresas de tecnologia, as compras de equipamentos, tudo isso pode trazer benefício quando você está negociando como rede, tá? Mas nas compras é uma coisa que precisa ser olhada com muito cuidado, tá? O que você acha de supermercados que incluem na sua loja, a sua loja em redes regionais? É mais ou menos a mesma resposta que eu lhe dei quando você me fez a pergunta anterior, né? Exatamente. Eu acho que é isso, é uma análise de cada um que pode trazer bom proveito, pode trazer um bom resultado e, por outro lado, também pode trazer... Quer dizer, prejuízo não vai trazer,
mas pode trazer algumas dificuldades, alguns ajustes, a necessidade de alguns ajustes. Quando acontece isso, quando a gente tem um desnivelamento, principalmente em relação ao público que cada rede atende, tá? Vamos lá, pessoal, mais perguntas, mais perguntas. Janeide, entra na nossa bio e se inscreve na Universidade do Supermercado, venha participar conosco, você vai ter condições de escutar bastante informação, de ter essa relação direta comigo através do WhatsApp. Nós vamos conversar sempre para poder lhe orientar especificamente para o seu negócio, para aquilo que você precisa. E eu tenho certeza que você vai ter vantagens. Eu vou querer saber mais sobre o seu negócio, então aí a gente vai ter como orientar melhor as suas dúvidas, as suas necessidades, tá? Mas vamos lá, pessoal, mais perguntas, estou aqui disponível. Joelson, uma coisa importante, pessoal, essa live está sendo gravada, tá? A questão é essa, então quem não assistiu toda, quem não assistiu desde o início, pode ir no IGTV do nosso Instagram, tá? Do Instagram da Universidade do Supermercado, e assistir esta live e todas as outras que a gente já fez, tá? Beleza, Janeide, conto com você lá, espero você. Alexandre, o encarte de papel e panfleto seria uma boa? Olha, Alexandre, eu acho que esse talvez seja o meio menos aconselhável para um momento como esse. Você precisa de velocidade, você precisa de informação rápida, você precisa de fazer com que o cliente ouça agora e venha para a sua loja. Quando você faz encarte, você normalmente precisa distribuir na vizinhança, e aí é um outro custo. Então, invista o que você tiver de disponibilidade na rádio local. Rádio é muito importante, veja quais são os horários bons da rádio e invista nela, tá? Num carro de som no meio da rua, anunciando aí nas redondezas da sua loja, na proximidade, no bairro onde você está, anunciando que você está convidando as pessoas para virem para a sua loja, porque sua loja agora está renovada, está mudada, está oferecendo uma linha melhor de produtos, um mix completo, etc. É muito melhor do que panfleto, tá? E use redes sociais também. Todo mundo hoje tem um celular na mão. Todo mundo, todo adulto, criança, rico, pobre, todo mundo tem um celular na mão. O Brasil é um dos países que tem maior número de celulares por pessoa no mundo, para você ter uma ideia. Então, use isso, use o Instagram, use o WhatsApp mesmo para convidar as pessoas para virem à sua loja. Ofereça um café da manhã no domingo ou no sábado na sua loja gratuito para que as pessoas venham e conheçam a nova loja. Convide as pessoas. Encontre maneiras de trazer as pessoas para a sua loja. Existem várias que funcionam. E eu tenho certeza que você tem condições de encontrá-las. Entendeu? Um cafezinho na loja sendo servido. O próprio fornecedor de café tem interesse em fazer isso. Botar uma pessoa preparando o café ali para que seu cliente experimente o café que ele vende. Então tem muitas formas da gente chamar cliente para dentro da loja e conquistar esse cliente, fazer que ele fique conosco, tá? Então é isso, tá? A gente precisa trazer o cliente para dentro da loja. Na hora que você entrega o panfleto para ele lê aquilo ali e de repente nem se interessa, joga fora, isso vira lixo, você perdeu seu dinheiro e não conseguiu atingir o seu objetivo. É por isso que eu digo, planejar é extremamente importante para que se consiga fazer bem feitas as coisas. Ótimo, coloque o carro na rua nesse final de semana, convidando as pessoas para virem conhecer a loja.
que você vai estar na loja esperando as pessoas que venham visitar a loja para conversar com eles, perguntar aquilo que você deseja, aquilo que eles desejam, quais são os produtos que eles não encontraram e que gostariam de encontrar. Então, faça isso, que isso vai valer a pena. Então, isso vai ser muito bom para você. O Jefferson está dando aqui uma sugestão que é muito boa. Criar um grupo de WhatsApp para você cadastrar nele os seus clientes e mandar notícias para essas pessoas sempre. Entendeu? Isso é bom. Isso faz sentido. Aí você tem que pegar alguém que entenda disso para poder montar esse grupo de WhatsApp de forma fechada. Não deixe que esse grupo de WhatsApp fique aberto, porque aí daqui a pouco vai nego falar de futebol, de política, de mulher, disso, daquilo outro. Tá? Coloque os clientes que você queira e embarreire aqueles outros que querem entrar para tratar de besteira. Use o WhatsApp para você se comunicar. Não é para as pessoas se comunicarem entre si. Tá? E aí você vai estar divulgando, como diz mesmo o Jefferson, as suas promoções do dia. Você vai estar dizendo o lanche da tarde, o café da manhã, isso, aquilo outro. Então você vai ter condições de estar conquistando clientes por aí. Pessoal, acabamos mais uma vez a nossa live hoje. Foi um prazer muito grande ter todos aqui comigo. A Márcia Mano, se ela ainda estiver por aí, eu agradeço muito a presença dela. Ela é uma colega querida, nós trabalhamos por vários anos no Zona Sul. Foi uma pessoa que tinha uma competência, uma capacidade de trabalho muito grande. Nós estivemos juntos, convivemos como colegas e amigos, de forma que eu tive um grande prazer em tê-la comigo, como também tenho o prazer de ter todos vocês comigo. Leiju, eu acho que é assim que se diz o seu nome. Leiju, você que entrou agora, essa live está gravada no Instagram, no canal da Universidade do Supermercado. Entre lá. Janeide, ainda dá tempo. Refaça esse grupo, mas não deixe aberto, porque vai dar bagunça, daqui a pouco começa a briga, começa nego a falar de coisas que não interessam em nada para a sua empresa. Tá? Um abraço mais uma vez, até amanhã, às 8h30 da noite, quando eu vou voltar. Eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou voltar com a segunda parte desse assunto, que é planejamento do negócio, tá? Aqueles que tiverem interesse em estar comigo aqui, entrem e nós vamos ter, mais uma vez, mais ou menos meia hora falando a respeito de um novo instrumento do planejamento do negócio, que se chama análise SWOT, tá? É um novo instrumento e é complementar aquelas questões que a gente colocou hoje. E venham comigo, fiquem comigo, porque você vai entender melhor ainda como é que as coisas acontecem. Mercadinho Coqueluche, muito obrigado por você ter estado comigo. Convido você a entrar na nossa bio e se inscrever na nossa Universidade do Supermercado. E eu terei um enorme prazer em estar atendendo você, em estar dialogando diretamente com você. Vamos para cima, Alexandre. Um abraço e boa noite.